Graça e paz a todos. Nesta noite do dia 8/6, já estamos no ar com o programa Descalumado. Você que está via Facebook, via WhatsApp, já está no ar o programa Descalumado, 11 minutos de atraso, mas sem problemas nenhuma. Estamos aqui, e desde já nós já queremos agradecer a todos os abençoados que estão conosco, já estão compartilhando, já estão divulgando, aos irmãos do grupo Descalumados, aos os irmãos do grupo Nova Aliança, Aliança com Deus, Graça Pura, Vivendo em Graça, enfim, Graça e Apostolado, Expansão do Evangelho. São vários grupos, e que a gente está ali também compartilhando os links dos irmãos e divulgando o Evangelho da Graça. Vamos já estar soltando o link, nos grupos, e fique ligado. E nós já queremos agradecer a companhia e a parceria do nosso amigo Francinato, da Drogaria Macedo, Avenida Centenário, 1607, melhor drogaria de Boa Vista. Se você precisar de um medicamento, o que você necessitar na área de farmácia, você vai encontrar na Drogaria Macedo. E aí, de quebra, você, além de ir lá fazer a sua compra de medicamentos, você pode estar pagando o seu boleto. Tem uma agência ali que faz pagamento, para a sua comodidade, para que você possa já fazer só uma viagem, ok? Drogaria Macedo. E você, meu amigo e minha amiga, empresário, seja cristão ou não, você pode estar aqui nos ajudando a estar no ar com um programa Descalumados. Hoje nós iremos de novo falar sobre esse assunto que, para nós que vivemos em graça, é um assunto muito simples, muito tranquilo, que é sobre os masters. Nós vamos fazer a segunda parte daquele ensino que começamos na semana retrasada. Semana passada nós falamos sobre as 5 palavras de Paulo, e desde já quero agradecer aos pipeiros do grupo Arena JB, Pipeiros de Boa Vista, representantes da PIA, todos os fabricantes, a todos os brincantes, que Deus possa estar dando muita saúde. Estamos precisando nesses dias de dificuldade, nesses dias de tristeza para alguns, Hoje tivemos a notícia de uma servidora que prestou serviço conosco e veio a óbito, não pela complicação do Covid, mas sim uma outra enfermidade. E muitas famílias enlutadas. Que Deus possa estar agraciando você com a sua presença, com o seu favor, e a sua graça, que a graça de Deus venha crescer a cada dia na vida das pessoas, da sociedade, de toda a população do estado de Roraima, da cidade de Boa Vista, em particular onde nós vivemos. Que a graça de Deus seja abundante na sua vida, que você venha estar crescendo em graça e conhecimento. Esse programa tem por objetivo de estar fazendo esclarecimentos sobre o Evangelho. Nós não pregamos religião, nós não pregamos nenhuma assim, uma bandeira denominacional. Nós fazíamos parte de algumas denominações, na verdade eu fiz parte de algumas denominações, e a conta nunca fechava. Quando nós, vamos dizer assim, conhecemos a verdade do Evangelho, nós acabamos que rompendo com o marasmo, com o engano, e estamos tranquilos, sossegados, sem temor do mal. Que a graça de Jesus possa estar abundante nas nossas vidas. Nós queremos também desde já agradecer ao irmão Orlando, que está ali nos Estados Unidos, também está compartilhando conosco os grupos Descalumados, pela palavra da verdade,
Jesus é bom, igreja somos nós, né? Que a graça de Jesus possa estar sendo abundante, crescendo na vida dos eleitos de Deus. A irmã Ana Lúcia, Alexandre já estão conosco, né? Nós já estamos aqui compartilhando nos grupos e a graça de Jesus possa ser abundante nas vossas vidas e que o poder de Deus, que é a mente liberta, a mente transformadas, que possa estar na sua vida grandiosamente. Ao meu amigo Jordan, né, ao professor Joás, ao grupo Maravilhosa Graça, ao grupo Evangelho Genuíno e ao grupo Removendo o Véu, ao grupo do irmão Manuel Neto, que esteve com Covid, mas já está recuperado para a glória de Deus. Então, a todos que estarão compartilhando conosco esse link, né, ao irmão Alexandre, que já está aqui conosco, aqui sentado à mesa para me alimentar desse rico alimento sólido que nos faz crescer e ficar muito forte. Amém, abençoado. Aqui ele está falando, o nosso irmão Alexandre Rangel, é o nosso amigo aqui do Facebook, lá de Recife. A irmã Ana Lúcia de Jesus também está compartilhando conosco. Grato pela sua cumplicidade de estar também fazendo a palavra de Deus correr. O Evangelho, né? Nós não pregamos esta palavra na sua totalidade. Nós pregamos o Evangelho. A Bíblia, ela é um livro comprido. Ela é um livro que já teve o seu cumprimento. Jesus, ele é o cumprimento de todas as profecias bíblicas. Irmão, existe profeta hoje? Existe. Profetas são aqueles que falam. Então, existem muitas profecias por aí que não tem nenhuma base escriturista, ou vamos dizer assim, uma base na escritura, e eles misturam tudo e estão por aí, metendo medo nas pessoas, causando pânico, causando terror. E nós estamos aí, diante de toda a luta diária, diante de toda a adversidade, nós estamos aí predicando o Evangelho. O dia pode estar sendo ruim como for, mas é uma grata, vamos dizer assim, uma graça tão grande, tão abundante em nós, em saber que outras pessoas também estarão compartilhando conosco esses links, e que outras pessoas, né? O irmão Eliton Alves também está conosco no grupo Descalomados. Ele tem um canal também no YouTube, se eu não me engano, é Graça Pura, né? E ao irmão, deixa eu ver quem é aqui. O meu cunhado, o irmão Van, né? Irmã Erisvan, ele está ligado aí conosco. Nós estamos pelo Facebook e nós estamos também compartilhando o link. Vamos já abrir o link para o WhatsApp. Fique ligado, fique conosco. Já voltamos.
Já estamos aqui de volta com o programa Descalumado. Desde já eu quero agradecer ao irmão Alexandre Rangel, está nos ajudando aqui. Deixa eu ver quem mais. A irmã Ana Lúcia de Jesus. Deixa eu ver quem mais. Meu amigo Franquinei Dantas. Meu amigo John Leno. John Raposo. Vou fazer um mexão aqui, 0800. Recuperadora de aro do meu amigo John Raposo. Meu amigo Johnny também, né? Vamos estar conversando e dialogando para ver se ele vai estar aqui conosco também. Meu amigo Johnny, professor Johnny. Então, a todos que estão conosco já via WhatsApp, via Facebook, meu amigo Eli Pipeiro, irmão Mário, deixa eu ver quem mais. Várias pessoas. Nós estamos aqui na live, já tem 26 pessoas. Poxa, que novidade. A minha tia acabou de entrar aqui, Neide Sampaio. A paz do Senhor. Paz, minha tia, paz. Estamos em paz. O mundo está em crise e nós estamos em Cristo aqui com as mentes iluminadas. E hoje nós vamos falar desse assunto. É um pouco polêmico para alguns, né? Meu amigo Arley Pantoja, meu irmão lá da Vida Nova, não sei se ele ainda está lá ou se está em Boa Vista. Responde aí, irmão Arley, de onde você está? 26 pessoas, nossa, que surpresa, que bom. Eu estava tentando abrir aqui um link aqui, mas não estou conseguindo. Não estou conseguindo de forma alguma, mas tudo bem. Então, a todos vocês que já estão conosco aqui, o irmão Manuel Neto, o irmão Antônio Luiz, o irmão Rui Charles, do grupo Descalumados, a todos sem exceção, mandar um abraço especial aqui para minha esposa, a irmã Jane, que está em casa, está ouvindo também e vendo, né? E a irmã Edileuza, a irmã Dila, a todos os irmãos, todos que estão conosco, né? Vamos falar aqui sobre o dízimo. As escrituras, elas dizem o seguinte. Vou ver aqui um texto aqui do meu amigo Mateus Magno. Ele está no grupo Removendo o Véu. O dízimo, a primeira menção de dízimo, ela ocorreu, né? Ali com Abraão. A primeira vez que a escritura fala sobre os dízimos, os masses, fala que Abraão veio de uma guerra e ele deu o dízimo de despojo a uma pessoa, uma figura chamada Melquisedeque, rei de Salém, sem genealogia, sem parente, prefigurando o Criador. E foi somente uma vez, e não foi dízimos dos seus bens, e sim dos despojos de guerra saqueados dos seus inimigos. Gênesis 14, do verso 19 ao 20. Eu vou ler um texto aqui para você entender. Não foi uma ordenança. Deus nunca pediu o seu dízimo. Ele deu isso e propôs no coração. Os outros patriarcas deram seus dízimos. Esses dízimos oferecidos eram queimados com incenso a Deus. Após a retirada do povo do Egito, Deus deu um propósito ao dízimo a Moisés, e ele incluiu na lei para o povo de Israel, os israelitas. Porque os levitas não tinham herança e de terra, eram 12 tribos, depois veio ser 13, depois 11,5, 12 tribos, né? Tem os parentes de José lá, que são 2 tribos, dá 13 tribos aproximadamente. Então, o que ocorre? Dá muito mais. Ele vinha com 10% da hortaliça das outras tribos. Israel, à época, era um país agrícola e não era o Brasil. O dízimo foi dado por herança somente quem pertencesse à tribo de Levi, e somente eles podiam recolher os dízimos. Isso está em Números 18, do versículo 21, está em Hebreus 7, verso 5. Logo, o dízimo era uma herança do levítica. O sacerdote levítico não tem nada a ver com o evangelho.
ou seja, não tem nada a ver com Cristo, com o cristianismo. Para você entender, cristianismo, quem criou foi Nero. Depois de Nero veio os concílios, concílio de Nicéia, concílio de Tessalônica, enfim, você pode pesquisar aí na grande rede, você vai se satisfazer dessas paradas de concílio. Foi aproximadamente 21 e tem-se a ideia que foi muito mais, mas eles narram 7, mas foi aproximadamente 21 concílio dessa igreja. E depois a igreja que você conhece lá dos papas, ela diz que é a igreja número 1, number one, e não é. A igreja que foi criada na cruz era uma igreja que passa do tempo. Eu vou padecer um dia e eu espero viver todos os dias que Deus planejara para mim, e espero que seja assim uns 100 anos, né, para mim ficar aqui mais uns 50 anos detonando o sistema religioso. É assim mesmo. Herança levítica. O sacerdote levítico não tem nada a ver nem com esse instituto da igreja papal, nem com os cristãos que proclamam o evangelho da graça, ok? Vamos lá. Aí o dízimo, ele é bíblico, mas nunca foi dinheiro para manter as denominações que existem hoje. Era mantimento para manter o sacerdote levita, a viúva ou o órfão. Deuteronômio 14, verso 28 e 29. E somente os sacerdotes da tribo de Levi, que foram ordenados a receber dízimo, Hebreus 7, verso 5, você pode ler na sua BS aí, não houve essa ordem não foi dada para nenhuma liderança. Os pseudos pastores que não são pastores, são cães gulosos, porque é um mandamento para a nação de Israel, com um imposto para eles. Números 18, e não para a igreja. 18, 28. Você pode ler. Eu estou simplesmente lendo o que o meu amigo Mateus Magno, lá do grupo Removendo o Véu, que está nos ajudando, publicou. Eu estou lendo. Eu vou fazer outras leituras, mas eu estou lendo aqui esse artigo que eu acho interessante. Então, o dízimo passou a ser um mandamento mosaico, incluído na lei. Eu já disse na semana passada, e eu vou fazer essa nota aqui, que o dízimo, ele é ante a lei de Moisés. No Código de Hammurabi, os leitores, quem gosta da leitura, sabe que no Código de Hammurabi, né, na Biblioteca Nag Hammadi e em outros livros apócrifos está escrito, está lá, e antes a própria palavra narra que José, ele cobrava dízimo da nação egípcia, e segundo a própria palavra, lá em Gênesis, se não me engano 48, fala que José dominou toda a Mesopotâmia. Ele era o governador do Egito, né? E ele cobrou o dízimo de 20%. E o povo achou tranquilo. 80% ficava com eles e 20% ficava com o governo. Nada mais diferente do que hoje ocorre nas nações. Imposto de renda, imposto... Aqui no Brasil é uma cobrança exorbitante. Se eu não me engano, alguém me corrija se eu estiver equivocado. Eu pesquisei há um tempo atrás, eu não pesquisei mais, mas há um tempo atrás eu me lembro que existe aproximadamente entre taxas, tributos, uma série de cobranças. O Brasil tem aproximadamente 95 impostos. Pode ser uma taxa de lixo, pode ser uma taxa isso, taxa aquilo, imposto de renda, que é o mais conhecido, é o leão, né? Mas todo país tem. Isso aqui é uma parada que Alexandre o Grande dominou o mundo da época lá dele, né? Antes de Cristo, e ele disse assim: olha, nós vamos escravizar esse povo e eles vão nos dar dízimo. Eles vão nos dar. Ele não destruía que nem os outros reis, quando invadia um lugar, destruía tudo. Não, nós não vamos destruir nada não, eles vão trabalhar para nós. E o que ocorre é hoje. O mundo continuará sendo assim, mas o evangelho vai triunfar no meio dessa loucura que existe hoje. Então, o dízimo
ele era para a viúva, ele era para os órfãos, para os estrangeiros, para o levita, para o cantor, para o guardador, enfim, o sacerdote. Essas pessoas, elas comiam o dízimo. Eu não sei se hoje o povo come, né? Mas quem come com esse dízimo é os pastores. O Isaías disse, eu posso falar, porque está escrito, Isaías diz que cães gulosos. O Facebook pode até bloquear, não sei, mas eu acho que não. Mas a Bíblia fala em Isaías que eles são cães gulosos, nunca se fartam. Eles não ensinam o povo. E eles não vão ensinar isso aqui que eu estou falando. Isso aqui é novidade para ele. Para o estrangeiro, Deuteronômio 27:19. Você pode ler na sua Bíblia aí. Por isso, Deus disse que seriam malditos. Malaquias 3, verso 9. Observe. O livro de Malaquias começa assim, ó. Acho que na sua Bíblia está aí. Peso da palavra do Senhor contra a nação de Israel. Está bem explícito. Você pode ler em hebraico, você pode ler nas traduções atuais, mas está escrito o peso da palavra do Senhor para a nação de Israel. Em hebraico, em aramaico, em grego, em jejo, em nagô, qualquer linguagem que você quiser está escrito lá para Israel. Não está escrito o peso da palavra do Senhor para o Brasil, que foi descoberto aproximadamente pelo ano 1500 da nossa era. Aproximadamente nós estamos entrando, segundo a cronologia, no ano 6.000 e pouco, 7.000, ninguém sabe. Ninguém sabe porque, eu vou dar aqui isso aqui é uma parada minha. Os meses eram 10 e agora são 12. Então não tem como dar a exatidão das coisas. Por isso, querido, você deve examinar, como Jesus disse assim, examine as Escrituras, porque nela contém segredos da vida eterna. O segredo da vida eterna é Cristo em nós, a esperança da glória. É simples assim, não tem para onde correr. É o segredo das Escrituras, é Cristo em nós, a esperança da glória. Não é o ir pro monte, não é o ir pro vale, não é o passar a noite todinha acordado como eu ficava, igual o bobão, bestão, ouvindo ladainha de crente. Recebe, Deus está aqui, Deus está ali, não sei o que. Aí o cara sai de lá, vai se prostituir, vai fumar o beck, vai usar droga. Nada contra, querido, você pode viver aí de forma dissoluta. Paulo diz, tudo que você plantar na carne você vai colher. É simples, simples assim. Então, deixa eu ver quantas pessoas, continua 26 pessoas nos assistindo. Deixa eu ver quem mais aqui está mandando. O irmão Arlen. Estou no Rio de Janeiro. Ainda sou da Vida Nova. Oh, glória. Irmão Sidney. Meu amigo Sidney de Souza. Irmã Lucilene Fernandes. Graça e paz. Meu amigo Sidney, um abraço. Tô com uma coceirinha aqui assim no olho. Você acha que você deve estar vendo aí. Deu uma coceira aqui no olho, mas não é Covid não, irmão. É uma gripezinha mesmo. Tranquilo. Então, o meu amigo Francinardo e Geisa Macedo já estão conosco. Então vamos continuar a leitura. Isso aqui é uma leitura que eu estou fazendo de um texto que eu acho muito interessante. Eu sempre publico esses textos, sempre faço essa publicação. Então o que ocorre? A palavra do Senhor foi dirigida em Malaquias para Israel. Todo para a nação de Israel e não para nós, os gentios. Malaquias 1:1 diz, peso da palavra do Senhor para Israel. Malaquias 3:9. Nesse tempo sequer existia a igreja passou a existir mais de 400 anos após o livro de Malaquias ter sido escrito. A casa do tesouro era o templo de Jerusalém, como Jesus havia profetizado. O templo foi destruído no ano 70. Se você não sabe, isso aqui é informação para alguns cristãos. Eles estão esperando aí são os caras do caos, da derrota. Porque no arrebatamento, Jesus está voltando, e falam uns decantas neve, uns creme crack, uns samambaia, uns balabachúrias. Fala canamaná, show e decanta ramaná. Eu falava isso aí, irmão. Isso aí foi coisa que veio na minha cabeça. Eu fui aprendendo com esses decantas na neve. Tem até um cara aí que ensina esses balabachúrias aí.
êxtase, isso é nuance da alma. Irmão, quando a gente aprende óbvio, você está fazendo coisa errada. Eu reconheço, irmão. Eu reconheço, eu peço perdão para as pessoas. Se elas não me perdoarem, irmão, eu não posso fazer nada. Ah, ele escondeu. Não, irmão, não é assim não. Não é assim não, abençoado. Eu peço perdão para as pessoas porque eu me equivoquei. Porque a gente não erra, né, irmão? A gente se equivoca. Entendeu? Eu estava aumentando a ignorância, que é o que o povo do sistema faz. Então, esse peso da palavra do Senhor, eu vou ler aqui. Você não está acreditando. Estou vendo aqui. Estou vendo aqui que você não está acreditando. O livro de Malaquias, ele diz assim, ó. Em algumas Bíblias diz que a sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Aí você vai ler no capítulo 1, Deus fala com o povo. No capítulo 2, Deus fala com o sacerdote. Aí no capítulo 3, Deus fala para o sacerdote, para o povo. E aqui é a nação de Israel, não é as nações. Você pode procurar em qualquer Bíblia. Não está no plural, está no singular. Então vamos lá. A igreja não existia, deixa eu ver onde é que eu estava. O templo foi destruído no ano 70 pelo imperador Tito. Tito Vespasiano, né? Eles invadiram Jerusalém. A história, isso é história. E um historiador chamado Flávio Joséfo narrou a história. Existe um livro chamado 7 Guerras de Israel. Você pode pesquisar aí. Se você não encontrar, você vai encontrar na biblioteca Nag Hammadi algumas coisas sobre essas guerras. Em algum livro você vai encontrar num livro apócrifo lá. São 1000 e poucos livros, só para ter uma noção de que as pessoas viajam na maionese. Entendeu? Não tem mais de 1000 livros. A Bíblia é 66. A biblioteca Nag Hammadi tem mais de 1000 livros. Foi um achado que acharam por aí e foi publicado. De antemão eles viram que ia prejudicar a mentira. Mas ela está publicada por aí, você pode pesquisar. Biblioteca Nag Hammadi, livros apócrifos da época de Jesus, História dos Hebreus, 7 Guerras de Israel. Existem vários historiadores que narraram que Israel foi destruída. 500 a 1000 pessoas eram crucificadas de cabeça para baixo, eram crucificadas porque não podia tocar na Terra Santa, aquela coisa toda. E Nero Vespasiano, existe um livro que fala que, eu não sei se foi Vespasiano, eu não sei se foi Tito, ou se foi um deles aí. Ele conheceu o Evangelho. Ele conheceu o Evangelho e ele disse assim, numa das narrativas de um desses livros, isso aqui é conhecimento particular, você pode pesquisar e você vai ter o mesmo conhecimento. Ele disse em uma das narrativas que conheceu o Evangelho, conheceu Cristo, e eles disseram, quem foi que matou o meu Cristo? E logo chegou a informação para ele dizendo, algum irmão tiver essa informação, coloque aqui, colhe aí e compartilhe para os irmãos. Ele disse assim, quem foi que matou meu Cristo? Foi o povo judeu. Ele disse, pô, eu vou matar todo mundo. Ele era o imperador romano. Ele disse, eu vou destruir Israel porque mataram o meu Cristo. Ele foi curado de uma enfermidade, não sei. E ele disse que iria matar todo mundo. E matou mesmo. Só ficou o Muro das Lamentações, que até hoje as religiões católicas, o cristianismo, catolicismo e o Islã brigam pelo túmulo de Abraão, no túmulo lá na cidade de Maquipela. Lá, até os dias de hoje eles estão brigando aí, os muçulmanos estão brigando. Se eu estivesse falando num canal aí pra fora, meu irmão, nem vivo eu tava. Porque eles são muito doidos. Então o que acontece? Na graça, Jesus é o fim da lei. Nós não vivemos mais por lei. A única lei que existe para o povo da graça é o amor. E o amor romantizado, amor de trás para frente, é Roma. O amor romantizado, ele não tem nada a ver com amor em hebraico. Você pode pesquisar, você vai saber. Você vai saber que não tem nada a ver. Então Roma prega uma coisa, romantismo. Roma, de romantismo, vem de Roma. Amor significa Roma. Isso é coisa top, coisa top de linha. Jesus cumpriu a lei. Romanos 10, verso 4. Mateus 5, ele disse, você veio revogar a lei? 5,17. Veio na referência aqui na cabeça. Ele disse, não, eu não vim revogar a lei, não. Eu vim cumpri-la. Entendeu?
e ele cumpriu, para que fôssemos justificados nele e não pela lei. Gálatas 3, 24 e 25. Muitos dizem que quem não dá dízimo sofre maldição por causa de Malaquias 3 e 9. Mas toda a maldição da lei ficou na cruz. Irmão, Malaquias 3, essa maldição de Malaquias 3, verso 9, ela não chega no povo da graça não. Gálatas 3, verso 13. Vou te mostrar. Estou aqui com a minha bíbliazinha aqui, já está calejada, mas ela tá boa ainda. Gálatas 3, vamos lá. Gálatas 3, olha isso. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Já temos ele. Paulo, em Gálatas, estava fazendo uma referência de Deuteronômio 21, verso 22 e 29. Você pode confirmar aí que o sangue não podia cair na cidade do grande Deus, como Davi falou. Então, o que ocorre? Vamos lá. Essa maldição não chega na igreja do povo da graça. Irmão, você está debaixo de maldição. Segundo Colossenses, se eu não me engano, Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino. Irmão, a única doutrina, se é que tem uma doutrina em graça, é o amor. Se você não ama, você não conhece ainda a graça, não. Amar é suportar. Paulo disse que o amor é paciente. É difícil, irmão. Eu não tenho muita paciência, não, mas é difícil. Amar não é um sentimento, viu, amigo? Amar é um compromisso. Foi o que Cristo teve por nós. Morreu pela sua igreja. Ele nem precisava morrer, mas ele morreu, deu a vida pela sua igreja. Acabou o testamento mosaico e agora existe um novo pacto, um novo testamento, se é que você entenda. É a graça de Deus em nós. Quando Cristo falou, quando nos dias da sua carne, entenda que Mateus, Marcos, Lucas e João e Atos não é evangelho, irmão. São os dias da carne do verbo. Ele, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo Deus, o verbo se fez carne entre nós. O verbo voltou a ser verbo. Verbo é em matéria. Verbo não, você fica dizendo que vai dar, vou dar o dízimo na casa do Senhor. Que Senhor? É o pastor X, pastor Y. Esses são os senhores do dízimo. Esses caras aí é que são os senhores dessas denominações, né? Então, querido, você, quando ouve Jesus falar Mateus 23, 23, vamos dizer assim, ele não está falando para a igreja de hoje, gentílica. Ele estava falando para os fariseus e os escribas. Era isso que ele estava falando. Vocês dão o dízimo. Olha como é que é a expressão que Jesus usa. Vocês dão o dízimo do endo, do cominho e do hortelã. Mas vocês deixam de fazer aquilo que é mais importante. Já na lei, o mais importante era ajudar as pessoas. Mas o que vemos hoje? E ele não está ordenando dízimo para a igreja, tampouco em graça. Ele fala com os líderes religiosos da época de Israel. Mateus 23, verso 2. Não para a igreja. E nesse tempo Jesus ainda estava debaixo do contexto da lei. A graça só passa a entrar em vigor após a morte de Jesus. Eu vou ler aqui, irmão. Eu estou vendo aqui que tu ainda não está entendendo. Hebreus, abra aí sua Bíblia no livro de Hebreus, que é um livro bom, que é a Catedral do Evangelho. Então, o que ocorre? Hebreus capítulo 9, 15 e 16. Diz assim, ó. Por isso, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão da transgressão que havia sobre a primeira aliança, recebem
ou recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Moisés teve que matar, Moisés teve que sancionar, até que a mulher dele disse: tu és um homem sanguinário. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei, a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros, dos bodes, com água, lã, tinta escarlate, isopo, e aspergiu não só o livro, como também sobre o povo, dizendo: este é o cálice da aliança, o qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificaram com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Por isso que eu estou dizendo, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, ele não é evangelho. São os dias da carne de Jesus. Jesus, o cordeiro era esfolado, arrancava o couro. E um animal era solto, que é o bode emissário. E eu vou usar aqui a palavra aqui, o que Jesus fez. Ele tabernacularizou por nós. Essa aqui é a verdade. Se eu fosse você, agora é hora de você dar um decanta. Jesus é o sacrifício perfeito, sacrifício vicário. E não precisa mais de sacrifício. Ok? Enquanto Jesus estava no dia da sua carne, não tinha força. Mas depois da morte e ressurreição, aí deu o estalo no tempo. Do dia da ressurreição de Jesus, ele passou aqui ainda 40 dias. Atos 1 diz que ele passou 40 dias. Isso aqui que eu vou soltar aqui é uma parada muito doida. Veio aqui na mente, eu vou soltando. Então o que ocorreu com Jesus? Ele passou 8 dias, segundo alguns da teologia. Eles dizem que Jesus foi fazer uma circuncisão espiritual. Eu não sei, não tem escrito isso em lugar nenhum, mas eles dizem. Eu não sei, mas sei que Jesus passou 40 dias aqui. E ele ascendeu ao céu, e ele disse: varões israelita, por que estáis olhando para cima? Do mesmo jeito que eu subi, eu vou voltar. Deixa eu só te informar, ele já cumpriu isso, tá? Ano 70, grande tribulação, do ano 66, da metade do ano 66 até o ano 70, batendo com a profecia de Daniel. Aí ficam, irmão, os nossos irmãos de várias denominações. Irmão, porque o anticristo é fulano, o anticristo é ciclano, e não sei o que, a nação é o bode, é o leão, é a águia, não sei o que. Meu amigo, Jesus já fez tudo naquele querubim lá, as representações, rosto de homem, rosto de boi, rosto de leão, que é o leão da tribo de Judá, rosto de homem, que foi os 33 anos que ele viveu aqui. Irmão, eles vão aumentando a ignorância, meu irmão, se tu nem imagina. Meu amigo, graça revelada. Melhor noite a todos. Meus parabéns ao meu irmão Alex por essa transmissão maravilhosa e por esse programa tem sido bênção nas nossas vidas. Carlos Alexandre, aqui de Pernambuco. Deixa eu ver quem mais. Alace. Meu blindado. Boa noite. Meu pastor Jean. Deus abençoe grandemente. Ele me chama de missionário. Talvez eu seja um missionário mesmo. Talvez. Meu amigo Sidney, deixa eu ver quem mais, irmã Lucy. Eu vi o nome da irmã. Aqui o meu irmão da Graça Revelada. Camaribe, Pernambuco. Elias Paulo. Também compartilho os links do meu irmão Elias Paulo. É da Graça Revelada. Também. Deixa eu ver quem mais aqui. Meu amigo pastor Jean, Elias Paulo. A irmã Lucilene Fernandes, eu não sei de onde é que a irmã está falando, mas ela deve estar falando aí, Lucilene Fernandes. Amém. Meu amigo Arlen está lá no Rio de Janeiro. Rapaz, ele foi pro Rio de Janeiro. Que coisa boa, meu irmão. Só na manhã, só no... Coisa top. A irmã Ana Lúcia. Então, muitos irmãos estão conosco.
conosco aqui, né? E nós estamos falando desse assunto aqui. Não é polêmico, para mim não tem polêmica nenhuma, né? É um assunto batido. Continuando. Hebreus, Romanos. Jesus não ordenou. Escute isso, irmão, para depois não ficar com loucura aí. Jesus não ordenou o dízimo para a igreja, e nem tampouco em graça esse dízimo, o qual nunca foi se referido em dinheiro, salvo as exceções que podia trocar. Era animais, era hortaliça. Jesus falava do hortelã, do cominho e do endro. Nas igrejas primitivas, vamos lá, fundada pelos apóstolos, nunca houve registro histórico nem escriturários. Que palavra difícil. Escriturários bíblicos, que as igrejas do primeiro século pediam dízimo, e que se os cristãos dessem dízimo, e que os cristãos davam dízimo. Apenas há registros eclesiásticos de ofertas voluntárias, 2 Coríntios 9:7. Essas ofertas não eram para manutenção de templo nenhum, e sim para os pobres, 2 Coríntios 9:9. É só olhar o contexto. A Bíblia diz que os cristãos seguem a doutrina apostólica de Atos dos Apóstolos 2:42, 2 Timóteo 3, verso 10. E não existe ordenança de dízimo nas cartas paulinas, nas cartas dos apóstolos. Meu amigo Jonathan Henrique, várias pessoas, deixa eu ver quantas pessoas nós estamos aqui no ao vivo. Aumentou para 28. E estamos aí, irmão, subindo. Depois a gente vai publicar em outras redes sociais. Então vamos lá. O que houve, o que trouxe, não existe essa ordenança para as igrejas apostólicas. O que trouxe o dízimo de volta, vamos dizer assim, foi a igreja romana, né, no concílio de Macon, no século VI, em 585 depois de Cristo. Foi decretado que os cristãos teriam que dar 10% dos seus salários para a igreja. Esse dinheiro era para manter o clero. Era cobrado como impostos dos crentes. Na reforma de Lutero e de outros protestantes que lutaram para trazer a igreja de volta aos conceitos bíblicos, vamos dizer assim, eles sequer pediam dízimo. O dízimo não entrou na reforma protestante. A saber, vou fazer uma ressalva, que a reforma protestante não reformou nada. Essa que é a verdade. A reforma que a gente está fazendo é o Espírito de Deus através de várias pessoas, de milhares de pregadores do Evangelho. Essa é a reforma, é aqui dentro, amigo. Porque o Espírito já está pronto, mas a mente, a carne, o pensar, os desejos, ela é fraca. Ok? Então foi decretado que eles tivessem que dar. Ok? O concílio, deixa eu ver aqui, de Macon. Esse dinheiro era para manter o clero. Olha, de lá para cá, os religiosos, principalmente os evangélicos, eles usam isso. É só você ver, irmão, faz uma pesquisa aí, você tá com o computador ligado, celular ligado, sai aí do vídeo rapidinho, deixa o vídeo aberto e sai e entra no Google e pesquisa. Quem são os pastores mais ricos do Brasil? Você vai se assustar. Você vai ficar... O irmão dele sabe disso aí. A irmã Sandra, grato pela presença. Graça e paz. Amém, irmã. Tamo junto. Aí o que ocorre? Isso foi um decreto em um concílio lá da igreja papal, né? E a reforma não reformou nada. E eles lutaram para trazer de volta aos conceitos. E até hoje estão lutando. O dízimo não entrou na reforma, mas entrou no final do século XVIII e no início do século XX nas igrejas evangélicas fundadas por nécios. E junto com os dízimos em forma de dinheiro para ajudar as denominações, veio o devorador em forma de daimon, que entra na sua vida, caso você não dê os 10% lá para os cães gulosos. Em outras palavras, é o diabo repreendido por dinheiro. É muito top. Jesus, a cabeça da igreja, ele recebia oferta.
E quem ajudou Jesus foi as mulheres. O seu ministério é só você pesquisar. Jesus foi financiado pelas mulheres. Mas nunca pediu e cobrou dízimo, porque ele era da tribo de Yehudá, e só da tribo de Levi para recolher os dízimos. Até Jesus pagou tributo. Ele disse assim: olha, Pedro, vai lá naquele peixe lá, tem uma moeda lá que vale 4 vezes mais, e dá tributo lá, porque eu sou o exemplo, eu tenho que dar o exemplo. Jesus dando exemplo, mas ele não impôs isso para nós. E Jesus sabia que ele não era Levi, não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá, da descendência de Davi, e não podia recolher. Muitos usam o texto de Hebreus que diz que dá dízimo. Tem um texto lá que fala em Hebreus, eu não lembro qual é a referência, mas diz que antes dava para aqueles que morriam, mas agora dá para aquele que se vive. Não tem nada a ver, irmão. Não tem nada a ver. Você pode pegar o contexto, não tem nada a ver. Então Jesus recebia oferta, mas era para o seu ministério. E Jesus recebia e espalhava. É igual como está lá em Coríntios. Hoje os caras recebem e guardam. Dizem que quem não dá dízimo e gasta em farmácia, diz que, olha o que o sistema faz na cabeça dos abençoados. Diz que a pessoa que não dá dízimo vai gastar em farmácia. Irmão, eles são doentes. Irmão, eles são terríveis. São doentes esse povo, só pode. Dizer que não dá dízimo. Aí eles dizem: olha, você vai gastar seu dízimo com farmácia, com médico. Não vai ficar com você, era o que eu ouvia. Tinha um pastor aí que ele dizia: se você não trouxer o dízimo do Senhor, com você não vai ficar. Meu Jesus amado, irmão, é muita praga. Sai pra lá, saravá. Vou já receber aqui um daimon. Dizer que não dá dízimo e dizer que eu vou gastar... Meu irmão, esse pessoal é doente. Eles precisam não só de psicólogo, eles precisam de psiquiatra, eles precisam de terapia, eles precisam de tudo isso. Mas é resolvido só com Cristo em nós, a esperança da glória. Nós em graça, meu irmão, estamos tranquilos, seguros, sem temor do mal. Nós não precisamos ficar dando dízimo para esse povo não, abençoado. Se eu quiser ajudar alguém, irmão, eu vou silenciosamente. Meu celular, ele fica em casa. Eu boto no bolso, então ele fica em casa, para eu não ter que ficar tirando fotos. Meu irmão, tá ajudando. Meu irmão, essa tua oferta aí caiu por terra. O que a direita dá, a esquerda não pode saber. O que a esquerda dá, a direita não pode saber. E o povo fica fazendo mexã da miséria dos outros. Fica fazendo com dinheiro alheio. Arrecada-se milhares e milhares e milhares de donativos. Tá aí as correntes que existem por aí para ajudar entidades sem fins lucrativos, mas no fundo, abençoado, o dinheiro entra na empresa. Agora você pensa que um dinheirinho fraco não vai render muito não, mas bota ali 100, 200 milhões numa conta de uma TV, de uma rádio, de algo. Meu amigo, só os juros daqui dali deixa o dono daquela empresa milionário. É o que os crentes estão fazendo aí, aumentando a ignorância. Dizem para o povo aí: você vai ficar doente. E para mim é uma apelação em forma de manipulação religiosa. E para nós em graça se chama ignorância teológica. É o que eu sempre digo: o povo estará aí aumentando a ignorância. Se eu fosse você, eu dava um balabachúria, eu dava uns decantas neves, eu dava um creme crack, um samambaia. Se eu fosse você, bota até um sonzinho aqui top, para você ficar aí refletindo no que eu estou falando. Vou tomar um café, já voltamos.
refletir um pouco aí, irmão, nas palavras que eu estou falando? A irmã Lucilene está de redenção no Pará. Amém. A irmã Lúcia está dizendo, esses são os mercenários. Não vou usar essa palavra aqui, porque senão o Face vai deletar. A irmã Lucilene está dizendo, decantas na Neves, no creme crack Samambaia. Esse dia eu ensinei um abençoado que queria falar em língua. Eu disse assim, ó, no microfone Shuri, tu canta, na Kombi anda. Agora tu fala bem rápido. No Shuri canta, na Kombi anda. Aí tu vai falar em línguas. Meu irmão, ele ficou alegre demais. É só essa que ele aprendeu. Tem outras, eu ensino outras pra você. Mas não tem nada a ver com Cristo. Isso aqui não tem nada a ver. Irmão, você tá blasfemando. Não tem nada a ver, irmão. Não tem nada a ver. Sabe o que é blasfemar do Espírito Santo? É a pessoa, como eleita, não crer. A irmã Vanilda já esteve aqui em Roraima. Está lá no Maranhão, está conosco. Agora estamos com 27 pessoas no ao vivo. Irmão, isso aqui é top demais. Isso aqui é vanglória para mim? Não, irmão. Isso aqui é o Evangelho. O Evangelho que ganha. Então, nós estamos aqui falando... No primeiro dia, nós falamos... Vou pegar aqui o texto aqui. No primeiro dia dessa vamos dizer assim, desse assunto... Nós falamos, por que não dizimamos em graça? Aí nós falamos que o dízimo era novidade da terra, da semente. Nós falamos que era alimento e era anual e de 3 em 3 anos. Nós dizemos que o templo não existe mais. Mateus, que foi o assunto que eu fui numa live. A live teve mais de 8.000 visualizações, mais de 400 compartilhamentos. E até hoje o povo está compartilhando. E o abençoado nunca mais me levou lá. Eu falei que o tempo caiu, é o que eu acabei de dizer, no ano 70. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Os levitas não existem mais, as tribos foram todas dispersas. E eles tinham a ordenança de recolher, vamos dizer assim, que Abraão já prefigurava os levitas nele. É só você ler Hebreus 7, do verso 9 ao 12. E foi uma vez só. E aí, por fim, eu disse que nós já estamos abençoados. Cristo nos livrou do ministério da condenação e morte, Colossenses 2, do 9 ao 15, Efésios 2, do verso 13 ao 17, como foi anunciado a Abraão, né, em Gálatas, 3, verso 6 ao 29. E quem ainda vive da lei está debaixo da maldição. E agora é por gratidão, para que a justiça cresça. Ninguém pode dar a Deus, foi o que disse Jó. Então, nessa segunda sessão aqui, vamos dizer assim, o segundo ponto, nós estamos lendo aqui um texto do nosso amigo Mateus. Eu quero até agradecer ao irmão Magno, Mateus Magno, do grupo Removendo o Véu, do nosso amigo, se eu não me engano, Orlando. Então, querido, você tem a sua mente renovada hoje, em nome de Jesus. Jesus não ordenou para a igreja, muito menos o povo que está em graça. Aí o que ocorre? Vamos dizer o que ocorre. As igrejas foram fundadas, nós vivemos nos fundamentos da apóstolo, né? E não existe ordenância nas cartas apostólicas. O que trouxe de volta foi os concílios, como eu acabara de dizer. Aí eles foram aumentando a ignorância e hoje está como está, né? Cobrando, antes era para o povo cobrar para devolver para o clero, né? Aí veio a reforma, que não reformou nada, que é dia 31 de outubro, se não me engano, dia de Halloween. Aí veio o devorador como forma de demônio. E nós falamos que Jesus não recebe e nem recebia, né? Diz que não dá dízimo, eu estava falando, que eles assustam as pessoas, né? Então isso não existe, essa ordenança eclesiástica para a igreja, para os cristãos, esse dever de dizimar. Dízimo, segundo as escrituras, era sustento, mantimento é comida. Mas eu não sei como é que é Rapaz, até eu que sou ruim de português, eu consigo entender o óbvio. Mantimento
não é manutenção. Aí eles dizem assim: não, irmão, você tem que dar dízimo para comprar os microfones da igreja. Não, irmão, você tem que dar dízimo porque a igreja paga imposto. A igreja paga energia, paga luz. Você não quer ficar no calor? Irmão, isso é muito vexatório. Isso é uma apelação muito grande. Agora, esses dias eu ouvi um áudio de um cão guloso aí. Você tem que ir na casa dos velhinhos. Os velhinhos são fiéis. Ah, claro, meu irmão. Os velhinhos são igual meu pai dizia, são animais do choto duro. Não todos. Eu não estou aqui menosprezando os velhos. Eu já estou ficando velho, irmão. A paciência está diminuindo. Eu não tenho muita paciência para muita coisa. Principalmente com religioso. Aí por fora aí, eles me chamam de herege. Eu já disse, eu afirmo, sou. Assim como Jesus foi. Assim como Paulo foi. E assim como todos os cristãos são. E Paulo ensinou a apostatar. Eu sou apostata da lei mesmo. É verdade, Paulo, que você está apostatando de Moisés, ensinando o povo a apostatar de Moisés. Paulo, não faça isso, Paulo, pague um voto. Está escrito no livro de Atos, só você ler. Aí Paulo raspou a cabeça. Meu irmão, Paulo circuncisou Timóteo. Depois ele disse que tudo aquilo que ele fez aqui dali era esterco. Meu irmão, aquilo deve ter sido na cabeça de Timóteo. Ele disse: esse cara tá doido, bicho. Esse cara pegou uma pedra e largou aqui no meu órgão genital, podendo dar infecção. E a história diz que pessoas morriam porque faziam... A gente sabe que hoje é a operação de fimose, né? Mas o povo está aí. É preciso o evangelho cortar assim como a pedra que simbolizava Cristo. E eu repito, Jesus já tabernacularizou por nós. Jesus, ele entrou no véu chamado... Agora, isso aqui é parada doida, eu vou até me ajeitar aqui para tu ouvir. Jesus, ele entrou num véu que simbolizava o átrio, que era o exoteron. Depois desse véu tinha o outro véu, que era o caluma. Depois desse véu, para chegar no Santo dos Santos, no tabernáculo, que o tabernáculo tinha uma lona de animal chamado texugo. De vários animais eles costuravam, era uma lona grossa. E eles andavam guiando por uma pedra. E essa pedra simboliza Cristo. Ele diz: sobre esta pedra, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Aí o pessoal pensa que Pedro é pedra. Não, querido, ele mesmo está falando dele mesmo. A pedra que corta é Cristo. Então Jesus, depois de passado pelo exoteron, pelo caluma, pesquisa. Não vem com baladeira gospel, irmão. Eu jogo a capoeira, irmão. Eu dou um balabachura, um creme crack, um samambaia. Então Jesus entrou no cateteplasma. E a própria escritura diz que o véu do templo, quando ele expirou e disse: nas tuas mãos, como se Deus tivesse mão, figurativo, tá, irmão? Eu entrego o meu espírito. Ali o véu do templo se rasgou, simbolizando o corpo de Cristo que foi esfolado. Segundo a ciência, que a morte de Jesus foi a morte mais terrível que alguém pode morrer. Pior do que quem morre afogado, pior do que quem morre com fogo, pior do que pessoas que são trucidadas vivas, pior do que pessoas que... Jesus teve a morte mais terrível já existente. Ele foi esfolado. Num instrumento chamado arrozague, cortava as pernas, cortava as costas, dilacerava a carne de Cristo. E ele foi esfolado, o Cordeiro de Deus, no monte chamado Caveira, crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Ele mesmo disse: ninguém vai tirar a minha vida, eu mesmo vou me suicidar. Essa é a parada doida. Ninguém vai tirar minha vida, eu mesmo tirarei a minha vida. Deus me deu. Jesus falando como se Deus fosse superior a ele, mas não é. Você sabe que em graça nós sabemos que Jesus é uma manifestação do Criador. Assim como foi
com Melquisedeque, assim como foi de formas teofônicas antes da encarnação do Verbo, e assim como é em nós. Jesus em nós, a esperança da glória, ok? Então essa ordenança, eu estava só fazendo um parênteses aqui, veio umas paradas na cabeça, eu vou falando. Assim como essa ordenança eclesiástica para a igreja, não existe. Deixa eu ver aqui mais, muitas, meu Deus, o vídeo agora tá bombando. 47 pessoas, eita glória! O véu de Moisés caiu sobre os nossos olhos. Au, irmão Antônio. Esses falsos mestres só querem uma coisa: mamão, money, la plata. É só isso que eles querem. Eu falei aqui, eu vou repetir. Só de pensar que durante muito tempo, olha a irmã, dando o testemunho dela, e eu vou parando, vou falando aqui, essa parada é muito doida. Ela diz assim, a irmã Ana Lúcia, ela diz, só que de pensar que durante anos, um bom tempo da minha vida, eu fui enganada pelo sistema, e hoje, liberto desse sistema, que nos aprisionou, ela diz, Abba Pai, oh glória. Eu vou dar um balabachui aqui, irmã, eu vou dar um creme crack. O véu de Moisés caiu, o caluma caiu, eis que tudo se fez novo. A irmã aqui está me ajudando. O irmão Antônio chegou aqui já dizendo, au. É top demais, irmão. Deixa eu ver quem mais. Irmão Antônio Gonçalves, meu irmão, acompanha aí. Eita, irmão, é top demais. 40, irmão, nunca tivemos essa audiência. Glória a Deus. Toda honra e toda glória. A ele a glória, a ele a honra. Vou até cantar aqui. A ele a glória. Ei, você cantor da graça, se você estiver aqui em Boa Vista, você está convidado. Eu vou convidar aqui meu amigo já ao vivo. Já vou convidar aqui meu amigo Moisés Levi. Se você estiver ouvindo essa live aí, você já está convidado. Vou trazer você aqui, tá bom? Então, eles ensinavam que se não der, vai ficar todo enrolado doente. Ensino que é para manutenção do templo. Não é, irmão. É manutenção do bolso deles. Ó, a la prata. Ensinamento torto e não é a luz do evangelho. Não existe essa ordenança eclesiástica. Não existe, abençoado. Diz que segundo as escrituras era para sustento. Não é. Era para sustento dos sacerdotes na época de Levi, da viúva. Tem um texto, eu não estou lembrado da referência, diz que o dízimo arrecadado era para dividir com a viúva, com o estrangeiro e com o órfão. Se o povo, o gado, vamos dizer assim, descobrisse que essa é a verdade. Então, querido, encerrando a leitura aqui, nós vamos só fazer uns atenues. O dízimo foi anulado, Hebreus 7, verso 5. Eis que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdote, tem ordem, isso aqui é Hebreus 7, verso 5, segundo a lei de Moisés, de tomar dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos israelitas, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão, pois mudando-se o sacerdote obrigatoriamente, se também muda, há uma mudança da lei. Meu amigo Horizon está aqui conosco. Deixa eu ver, Hebreus 7, verso 12. Pois com efeito o mandamento anterior, o dízimo, é abolido por causa da fraqueza e inutilidade. Hebreus 7, 18. O que o autor dos Hebreus está dizendo, se o dízimo na lei era para o sacerdote, na graça mudou o sacerdote, logo a lei muda. E como não existe mais sacerdote levita, simples assim, o dízimo acabou, por causa da sua inutilidade. O dízimo acabou e deve ser ensinado e não manipulado. Você não é abençoado porque dá dízimo, você é abençoado pela graça. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, isso é um dom. Romanos 6, verso 11, verso 6 e Romanos, se eu não me engano, 11, verso 29, que é um dom, é uma vocação. Porque dizer que é abençoado porque deu dízimo é anular a eficácia da graça. Gálatas 5, verso 6.
Eles transformaram o dízimo de alimento. Eu vou compartilhar esse link aqui, tá? Eu vou copiar já já e vou jogar lá na mensagem. Eles, vamos dizer assim, transformaram o dízimo de alimentos em grãos em dinheiro. Eu vou botar a foto também. Esse é o dízimo da Bíblia, cheio aqui de verdura, que por direito tem que dar o órfão a pessoas que precisam, para alimentar o órfão, a viúva necessitado. E somente os descendentes de Levi poderiam receber e dividir. Aí tem a foto aqui dos abençoados aqui, vamos dizer assim, entre aspas. Então, meu irmão, você está aí acompanhando conosco essa live. Meu amigo Horizon, boa noite, meu irmão. Tô ligado. Baixou para 36. Mas tá tudo certo, irmão. Depois eu vou estar compartilhando e tal. Nós vamos estar compartilhando, vamos estar respondendo a todos os irmãos, né? E esse assunto, abençoado, eu citei bastante Hebreus. Eu tenho por obrigação de ler Hebreus a título de esclarecimento. Nós vamos ler aqui. Deixa eu procurar aqui. Observa isso aí, irmão. Para de ser enganado. Em nome de Jesus. Observe isso aí. Considerai, pois, Hebreus 7, do 4 a seguir. Como era grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os da tribo de Levi, ou os filhos de Levi, recebem ou receberam o sacerdote, eles têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os máster do povo, ou seja, dos seus irmãos das 11 tribos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui, entre eles recebeu o dízimo de Abraão e o abençoou, o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Ou seja, Melquisedeque, meu amigo Guerreiro Matos, chegou conosco aqui. Graça e paz a todos os irmãos. Amém. Então, evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado por superior. Melquisedeque, ele era o superior, tá? Aliás, aqui são homens mortais que recebem dízimo, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por isso, e por assim dizer, também Levi recebeu dízimo, pagou-os na pessoa de Abraão, porque ele ainda não tinha sido gerado, porque seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro. Você está entendendo, irmão? O irmão Guerreiro está dizendo, aos poucos os irmãos vão deixando de se alimentar de leite e passam a se alimentar de alimento sólido e se libertando do sistema. É assim mesmo. Aí aqui vem o sacerdote levítico que teve o seu fim. Vamos lá. Quando o texto fala, irmão, que os homens recebem dízimo, são homens mortais, isso aqui já estava falando que os levitas, não é cantores de hoje que se... irmão, sou levita da igreja. Não, irmão, você é cantor da igreja. Você não é levita porque não tem mais ninguém da tribo de Levi. As tribos, segundo a história, se espalharam, fundaram a Dinamarca, fundaram vários países da Europa. Eles estão espalhados por aí. Ok? Aí o que ocorre? Eles pegam esse texto aqui, mas lá em Hebreus 7, verso 5, diz que era só os da tribo de Levi. Meu irmão, se um pastor desse aí, que não é da tribo de Levi, está cobrando dízimo até hoje, irmão, meu amigo, está cobrando dízimo até hoje.
Tá tocando aí um fundo, bem tranquilo. Aí olha a continuação do texto. Olha o que diz. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante ao sacerdote levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança na lei. Foi o que Jesus fez. O fim da lei é Cristo, Romanos 10, verso 4. Pois quando muda o sacerdote, necessariamente também muda-se a lei. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, que era a tribo de Judá, do qual ninguém prestou serviço no altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu da tribo de Judá, a tribo ao qual Moisés nunca atribuiu sacerdócio, ok? E isto ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamentos carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, que foi o que o salmista Davi falou. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa nenhuma. E por outro lado, se produz a esperança superior, pelo qual nós chegamos a Deus. Aí vai falar aqui, ó. Eu estou lendo todo o contexto. Agora é a hora de ler o contexto. E isto visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdote, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Ora, aqueles são feitos sacerdote em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem um sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convia um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mancha, sem mácula, separado dos pecados e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como o sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiros por seu próprio pecado, depois pelo pecado do povo, porque fez isto uma vez por toda, como disse Zacarias. Quanto a si mesmo se ofereceu, porque a lei constituiu o sumo sacerdote homem sujeito à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho para sempre perfeito. Meu irmão, se eu fosse você... Aí vai falar no capítulo 8, o livro é continuação um do outro, é uma continuação um do outro. Aí, Hebreus 9, verso 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que acham no céu se purificassem como tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com o sacrifício a ele superior, porque Cristo não entrou em santuário feito por mão de homem, ou pela mão do homem, ou feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por toda para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como os homens está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Aqui, irmão, é vários contextos. Aqui fala da morte adiana, o povo estava na morte adiana. Aqui fala que de uma vez para sempre Jesus entrou no Santo dos Santos, como canta: no Santo dos Santos, a fumaça me esconde.
Eu não sei mais a letra. É igual esse hino Santo dos Santos. Ele passou todos os véus. É como se a mão de Deus rasgasse aquele véu, simbolizando o tabernáculo. E hoje nós não precisamos mais de tabernáculos, de catedrais. Eu vou só te dar uma informação aqui, ó. Isso aqui eu soube através de alguns irmãos no Maranhão, na capital. Os irmãos são obrigados a pagar um carnê para construir um templo vultuoso de aproximadamente o valor do templo entre 10 a 20 milhões de reais. Você pode pesquisar aí, irmão, no Maranhão. O cara lá em São Paulo, o cara daquela mãozinha assim, meu amigo e minha amiga, ou dá ou não dá? Já é ou já era? Você sabe o que eu estou falando. Construir um templo no Brás, com dinheiro do BNDES, se você não sabe. E também dinheiro dos fiéis lá, da igreja católica dele, porque o Universal é católico, né? Você sabe disso. Meu amigo e minha amiga. Nada a ver, nada contra, irmão. Os nossos irmãos do Rio. É um sotaque bonito, sotaque tranquilo, legal. Muita gente aqui em Boa Vista imita eles. Tem algumas pessoas que são do Rio e também vivem aqui em Roraima. Mas o cara lá, daquela igreja lá, ele construiu um templo vultuoso. E se você for para lá sem nada, você não entra. Você tem que dar pelo menos 7 ofertas. Você sai daqui de Roraima, como algumas pessoas já saíram daqui. Eu vou lá no templo de Salomão. Uau! Que bobagem, irmão. Você vai gastar dinheiro com passagem. Chegar lá, vai encher o bolso daquele cão guloso. Eu não tenho medo de falar não, irmão. É cão guloso mesmo. É o que a Bíblia diz. Vou procurar aqui. Eu já vou voltar. Eu vou vir com a referência para você dizer que eu não estou falando besteira. Para depois você não ficar me incriminando, dizendo, o irmão tá chamando meu pastor de cão guloso. Não é eu que estou chamando, não. Facebook, entende a parada. Plataforma, Michael Zuckerberg, não bloqueia meu vídeo não, em nome de Cristo. Eu estou citando o que já está escrito. Eu estou citando, estou dando audiência para vocês. Vocês estão vendendo aí, eu não sei o que vocês vendem aí. Vende muita coisa. Facebook é uma plataforma de venda e marketing digital. Mas diz assim, ó, Isaías 56. Vós, todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Os seus guias, os seus atalaias são cegos, não sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores, preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães gulosos nunca se fartam. São pastores que não compreendem o evangelho. Isso aqui é por minha conta. E todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Todos sem exceção. Você está ouvindo aí? Todos. Vinde, dizei eles, trarei vinho e nos encharcaremos de bebida forte. O dia de amanhã será como este, ainda maior e mais famoso. Eles fazem, como a irmã está dizendo aqui, ó, por avareza, por ganância, por negócio. Pedro disse que eles iriam negociar a fé com palavras fingidas, sobre os quais
já de largo tempo. São tardias, sentença, e a sua perdição não dormita. Foi Pedro que falou. Pedro era um pregador da lei, irmão. Ele era muito doido. Eu vou ler outro texto aqui, Miqueias. Aí, irmão, na tua Bíblia. Acompanha aí, abençoado, e dá um balabachure aí. Miqueias, eu não sei mais nem onde é que fica o livro de Miqueias. Deixa eu ver. Outro texto, falando desses abençoados aí. Miqueias 3, versos 11. E os seus cabeças dão sentença por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse. É o que ocorre aí, abençoado. E os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada. Aí entra no contexto de Israel. Outro texto. Ezequiel, capítulo de número 13. Diz assim, ó. Tiveram visões e adivinhações. Ezequiel 13, verso 6. Mentirosas os que dizem: o Senhor disse. Não é o que tem por aí? Quando o Senhor não os enviou, e esperam o cumprimento da palavra. Não tivesse visões falsas e não falaste adivinhações mentirosas? Quando dissesse: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. Portanto, assim diz o Eterno: como falais falsidades e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós, diz o Senhor. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não entrarão no conselho do meu povo, não serão inscritos no registro da casa de Israel, não entrarão na casa de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus. Jeremias 29. Jeremias capítulo 23, melhor dizendo. É um livro todinho contra os maus pastores. Ai de vós, pastores que destroem e dispersam a ovelha do meu pasto. Assim diz o Senhor. Portanto, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas. Porque o que eu disse? As ovelhas já estão todas dispersas. E afugentastes, e dela não cuidastes, mas eu cuidarei. Quem? Cristo. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar ao seu aprisco. Serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que apacentam, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Aí aqui vem um contexto de Israel, Jeremias 23, aí fala dos falsos profetas, que é o que existe hoje aí, né? É um juízo terrível de Deus, e isso já aconteceu. A irmã está me ajudando aqui. Quem pratica os preceitos da lei vive debaixo de maldição. Gálatas, a gente acabou de ler. Então, querido, a minha missão aqui, do programa Descalumados, é tirar o ló. Que é ló, irmão? É o caluma, é o véu. O exoteron da nossa vida já caiu, o primeiro véu. O caluma, que é o segundo véu, já caiu. E o cateteplasma. O verbo habitou entre nós, se fez carne. E hoje, abençoado, nós estamos tranquilos, sossegados e sem temor do mal. Eu vou estar colando aqui, essa reflexão que eu li todinha. Já vou aqui
Já vou estar copiando e vou colar lá embaixo. Eu vou colar lá embaixo. Deixa eu ver. Tal, deixa eu ver. Eu vou estar, vamos dizer assim, colando aqui depois, quando eu chegar em casa, eu vou estar falando. Deixa eu ver. Então, nessa noite, irmão, nós tivemos aqui um bate-papo. Entendeu? Bate-papo tranquilo, sossegado. Os grupos do WhatsApp tá tudo verde aqui, o povo tá mandando mensagem, né? Deixa eu fazer um mexão aqui pro meu parceiro aqui. A gente vai conversar com ele também. Ele vai estar fazendo um evento de MMA, né? Meu amigo Vavá. Deixa eu ver como é que é o nome do evento. No meio do evento vai ter um Fight Girl de MMA, né? Vai ter lutas de MMA. Meu amigo Vavá, meu brother Pipeiro. A associação já está fundada e a gente vai estar conversando sobre esse cartaz aqui para a gente estar anunciando aqui na rádio. Talvez a gente até traga ele aqui para estar falando sobre esse evento, ou traga quem está trazendo esse evento, né? Tirando do foco do evangelho, aqui não é só evangelho, a gente vai estar aqui trazendo ele e tudo tranquilo. A irmã Vanilda, deixa eu ver quem mais aqui. João 10:11, eu sou o bom pastor e o bom pastor da vida. Já fez, ele já deu já. E conhecereis a verdade nós já fomos libertos já. A irmã está dizendo, conhecereis a verdade vos libertará. É verdade, quem pratica a lei está debaixo da maldição da lei. Então, como eu estava falando, irmão, como eu estava aqui comentando, fazendo os atenues finais, nessa noite nós lemos aqui um estudo belíssimo do irmão. Eu vou estar aqui postando posteriormente depois. Eu vou estar aqui postando. Vou estar aqui embaixo, já vou estar postando aqui. Já vou estar postando. Já vou estar aqui postando esse estudo que eu acabei de ler. Já vai estar aqui nos comentários. Você pode já clicar. Quando você clicar, já vai aparecer o estudo aqui do meu amigo Mateus, do grupo Removendo Véus. Se você quiser, também segue lá. Nós temos o grupo Descalumados e temos o grupo Removendo Véu, Aliança com Deus, Aliança do Calvário, vários grupos, irmão. Nós estamos em graça. Mandar um abraço especial ao meu amigo Francinardo da Drogaria Macedo. Quer comprar um medicamento barato, um medicamento mais em conta? Você vai lá na Drogaria Macedo, Avenida Centenário 1607. Você vai ser muito bem atendido, ok? E você que está ouvindo, né? Você tem o seu negócio e quiser estar nos ajudando aqui na rádio, você pode entrar em contato comigo, né? Depois eu vou deixar meu contato aqui via Facebook. Qualquer lugar, irmão, você pode estar lá onde for, eu anuncio para você, tranquilo? E os anúncios não são gravados. Os anúncios eu faço aqui na hora, entendeu? Eu falo aqui. Aí o meu amigo da Drogaria Macedo, meu amigo Francinato, grande parceiro, 1607 Avenida Centenário, próximo ali do supermercado São Jorge do Centenário, do mesmo lado da avenida, antes de chegar no sinal, Drogaria Macedo. Fique gravado, vá lá, compre seu medicamento, a sua perfumaria, o seu cosmético, tem tudo lá, irmão. Uma drogaria top de linha, top das galáxias. Eu recomendo você, né? Há muito mais agora nesse período pandêmico,
né? Você se cuide, as máscaras estão aqui no bolso, a gente coloca a máscara quando sai daqui, se bem que a população não está mais muito preocupada com isso aí não, né? Aí agora já soltaram aí que estão fazendo investigação, estão fazendo isso e aquilo, enfim. Então o evangelho, irmão, ele é libertador. Quando eu conheci o evangelho através de alguns irmãos, é isso aí. Irmão, os olhos foram iluminados rapidamente. Os olhos foram aclarados. E esse assunto do dízimo é um assunto que, vamos dizer assim, para nós não tem, vamos dizer assim, não tem mais nada a se fazer. E eu sempre vou repetir, nós já somos passado, abençoados com toda sorte de bênção, Efésios 1, verso 3. Essa bênção, ou toda sorte de bênção, é o dom, é a salvação, que é de graça e por graça. Não vem de nós, é um dom. E a salvação, ela é para os eleitos. Infelizmente, não é para todos. Muito embora a religião diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E não foi por todos. Não foi não, irmão. É para muitos. Muitos não é todos. Todos que foram inscritos no intelecto, se é que Deus tem, Ele não lançará fora. Os eleitos, irmão, foram escolhidos desde antes da fundação do mundo. Se chama pericorese. Eles foram eleitos, predestinados para serem perfeitos. Como disse Jó, fomos vestidos de carnes, viemos com propósito. Do pó viemos, do pó retornaremos. O que era de Deus vai voltar para Deus, e o que é de nós, o que é da terra, Adorixam, barro vermelho, vai voltar para o barro vermelho. Inferno, sepultura. Mas o sistema religioso, ele amedronta as pessoas com um desses diabos. Esse assunto vai dar muito pé para manga, como diz o nordestino. Esse assunto ainda vai render muito. E nós vamos falar aqui mais uma ou duas aulas aqui. É tipo uma aula, irmão, isso aqui. E eu quero desde já agradecer à irmã Ana Lúcia de Jesus, ao meu parceiro Axel, né? Deixa eu ver quem mais. A irmã Ana Lúcia nos ajudou bastante hoje. O Guerreiro Matos, ao meu amigo Horizon. Muito obrigado, irmã Ana Lúcia. A senhora foi crucial nessa noite. Que a graça de Deus seja abundante. Meu irmão Antônio do Carmo Luiz. Meu amigo Antônio Gonçalves. A irmã Lucilene de Redenção. A irmã Vanilda. Deixa eu ver quem mais. O meu amigo da Graça Revelada. Meu amigo Wallace, vulgo blindado. Meu amigo Elias Paulo. Graça sobre graça, se eu não me engano. Elias Paulo. Meu amigo Jean Maia, ou Jean Paiva. Meu amigo Sidney de Souza. Meu irmão Arley Pantoja, deixa eu ver quem mais. Meu amigo John Raposo, Franklin Dantas. Alexandre Rangel. Nos ajudou também aqui conosco. A todos, irmão, a todos que permitiram nós entrar na sua casa, falando do Evangelho. O Evangelho é paz. O Evangelho é luz. O Evangelho é a graça de Deus revelada sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui tranquilos, sossegados, sem temor do mal. E nós já sabemos por que não dizimamos em graça. E hoje nós falamos mais algumas coisas.
Então, a todos que participaram conosco, vieram aqui rapidinho e saíram, eu quero deixar o meu abraço. A todos. Todos, sem exceção. Irmã Lúcia, Ana Lúcia de Jesus, quando a senhora tiver também aí com seus vídeos, a senhora pode compartilhar aí, que a gente vai fazendo a palavra correr. Meu amigo Orlando, talvez está também fazendo vídeo. Enfim, irmão Geraldo, irmão Everton, lá de São Paulo, os amigos da Bahia, os amigos do Rio Grande do Norte, irmão Manuel, os amigos do Pará, os amigos do Maranhão, do Recife, deixa eu ver quem mais, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Muitos irmãos têm nos ajudado com estudos poderosos do Evangelho da Graça. Eu quero aqui, deixa eu ver quem chegou aqui, Filho do Rei, um abraço. Vou ver o nome do abençoado aqui, meu amigo lá da Liberdade, do Ana Libória. A todos. Pega esse estudo, irmão, essa conversa que nós tivemos aqui, e mostre para tua mãe, mostre para o seu pai, mostre para o seu vizinho, que é evangélico, defende ferrenhamente essa ordenança descabida, desproporcional, que eles fazem hoje com as pessoas, os aposentados, os pensionistas. Ajude, irmão, quem precisa, estenda a mão para quem precisa. Não entregue, que dinheiro é tempo, né? Como diz aí os caras do marketing, os coaches, dinheiro é tempo. Não entregue seu tempo. Vamos supor, você trabalha 40 horas, 4 horas do seu tempo. Irmão Rui Charles acabou de entrar. Assista aí no gravado, vamos estar encerrando. Pode assistir no gravado aí. A irmã está dizendo, logo retornaremos com as lives. Amém. Então, abençoado, 4 horas do seu tempo você está dando para alguém que não dá um prego na barra de sabão. Eles estão aí, irmão, andando de carrão, e é muito bom, irmão. E eu vou dizer a eles, vão trabalhar. Pega uma pá, pega uma enxada, pega uma caneta se você não quiser cavar vala, uma picareta de borracha no asfalto, no sol quente de meio-dia. Se você quiser pegar uma caneta, pegue. Mas pare de enganar as pessoas. Facebook, em nome de Cristo, não bloqueie o vídeo não, viu? Eu não estou falando nada mais do que já está escrito. Nós estamos num país pseudo-democrático, que ainda não temos democracia porque somos obrigados a votar e uma série de coisas. Vivemos numa pseudo-democracia. Mas diante dessa liberdade que temos de expor nosso pensamento, nossas ideias, o Evangelho da Graça não é um pensamento, é uma convicção. É uma convicção. O povo do sistema vive aí assustado, com Exu, com capeta, com tranca-rua, com demônio, com uma vibe louca. Estão aí, irmão, aumentando a ignorância. Porque se eu não der o dízimo do Senhor, porque aí minha igreja, irmão, tem gente que defende isso aí ferrenhamente. Eles brigam e eles estão aumentando a ignorância. Para de aumentar a ignorância, abençoado. Vai estudar, vai ler, vai buscar conhecimento. Irmão, você estuda muito pouco agora, mas eu passei boa parte da minha vida estudando. Esses dias eu estava falando para um abençoado. Eu disse que eu já fiz doação de livro umas 3 a 4 vezes. Irmão, você me dá esse livro, dou. Tem alguns livros que eu não dou para ninguém não, porque eu vejo que as pessoas ainda não têm intelecto ainda, capacidade emocional de receber aquela informação de um livro. Eu já li livros cabulosos.
livros do sistema, livros fora do sistema, livros apócrifos, conhecimentos meu. E aí vai de Bíblia, que eles chamam de sagrada, que não é sagrada, ao livro de Enoque, livro da criação, livro de Adão e Eva. Irmão, você está se vangloriando. Negativo. Eu estou falando do acervo bibliográfico que eu já tive contato, que eu já tive a oportunidade de ler. E eu estou convidando a você a fazer essa volta. E quando eu encontrei o Evangelho, a minha luta cessou. Eu estou buscando, eu estou isso, eu estou aquilo. Irmão, quando eu encontrei o Evangelho, eu encontrei a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Que a graça de Jesus, irmão, seja derramada sobre a sua vida. Eu vou fazer uma breve oração, uma breve confissão. Senhor e Cristo, nós te louvamos, nós te glorificamos, exaltamos o teu nome. Eu quero aqui estender esta confissão e clamar a ti socorro para as nações, socorro para os povos. Que o Evangelho, Senhor, venha a ser proclamado, que o Evangelho venha a ser difundido, que o Evangelho venha a ser ensinado. Levanta, Senhor, mais e mais pessoas com as mentes de Cristo, com as mentes iluminadas. Senhor, passa como diz a tua palavra, os teus olhos percorrem toda a terra. Não só a terra, Senhor, porque tu és o Criador do universo. O universo é algo grandioso e está se expandindo. Que os teus olhos, Senhor, venham passar sobre a nação brasileira, sobre os povos da América, sobre os continentes, e que este medo, este pânico, este pavor, ele venha cair por terra, e que o teu nome venha a ser glorificado cada dia. Senhor, eu confesso a ti, tu és o Criador, tu és Rei de reis e Senhor de senhores, tu és a perfeição. Eu clamo a ti, Senhor, por um renovo através da tua graça, que as mentes venham ser impactadas com o Evangelho, e que a tua graça, Senhor, cresça, cresça, cresça. Esse é o meu clamor desta terça-feira. Que a graça de Jesus seja abundante na tua vida. Próxima terça-feira nós estaremos de volta com o programa Descalamados. Receba essa palavra e proclame ela, compartilhe ela nos teus grupos, da tua família, do teu trabalho. E se você tem alguma pessoa que está nesse meio, que você venha proclamar a liberdade que Cristo nos libertou. Porque aonde está o Espírito, aí há liberdade. Um abraço do seu irmão em Cristo, Alex Sampaio, de Boa Vista, Roraima, para todo o mundo.